Aonde entra... Tem alguma religião envolvida? Porque assim, o que você está me explicando, entende? São informações. Aonde é que entra a religião nessa história? O ocultista, ele pode estar inserido em qualquer contexto religioso. Ele pode ser de qualquer religião. Mas por quê? Porque a formalidade religiosa que você conhece chama forma religiosa. Entre o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, isso são formas que os homens dão. Tem o livro sagrado, claro, do profeta, de alguém que recebe a inspiração divina, mas o homem compõe uma estrutura social e política. Certo. O que o ocultista se liga é no religare. O que é essencial na religião? A forma ou a força? O que é essencial na religião? A forma que ela é ou a conexão que ela me faz com o divino? Claro, é a conexão. Então o xamã é menos religioso quando ele bate tambor e diz que ele trafega entre o mundo dos espíritos e ele volta para a tribo, o pajé, e vem com a cura de uma medicina, de uma planta que o espírito lhe deu para que ele curasse alguém? Isso é ótimo. Então eu te digo, o divino ou o espiritual sempre esteve conectado ao homem. O homem o renega quando o homem se torna completamente materialista. É como nós dizermos que a transmissão através de energia elétrica, de cabos, de satélites, é mágico. Mas aonde está o ocultista? Peraí. Então o ocultista pode estar, por exemplo, dentro do cristianismo e ali ele estudar, por exemplo, o funcionamento das coisas. O funcionamento de uma missa ritual. Uma missa é um ritual. Dentro do ocultismo você vai ouvir falar de magia cerimonial. O que é magia cerimonial? Nada mais é do que a composição de uma cerimônia. A missa não é uma cerimônia? Sim. O batismo não é uma cerimônia? A comunhão não é uma cerimônia? Então, olha que interessante. O ocultista ele pode estar inserido em religiões diversas. Um ocultista pode se denominar ocultista porque ele busca entender com profundidade o funcionamento daquilo ali. Ou seja, se eu vou num terreiro de Umbanda, sim, e eu questiono se está havendo incorporação de fato ou não, se aquilo está... Enfim, eu questiono uma série de coisas. Quem não é ocultista é quem simplesmente faz aquilo porque acredita que e segue e acabou. É o que vai pela crença, pelo poder da crença. O ocultista não vai pelo poder da crença, ele vai pelo fato. Ou seja, faz sentido tal coisa? Questionar é a base do ocultismo. A gente simplesmente vê... Eu não imaginava isso não. Você vê as aves voando e pergunta, por que ave voa e homem não? Porque as asas dela, os ossos são ocos. E depois que ela bate as asas, ela tem uma aerodinâmica que voa. Você conseguiu uma resposta. O dia que o homem achar que tem todas as respostas, não tem mais por que nós existirmos. E por que, mais uma vez, desculpe minha ignorância, mas por que quando alguém fala, eu já ouvi isso algumas vezes, o ocultismo como sendo algo tão secreto, esses caras são do mal, então o ocultismo... Eu falo assim, como assim? Mas não faz sentido. Historicamente falando, nós vamos pegar, por exemplo, um episódio terrível que a humanidade vivenciou, por exemplo, que é o período inquisitorial, o período da Inquisição. Certo. Então você vê uma mulher... um exemplo, tá? Isso é acadêmico. Eu gosto de falar muito isso pro público, porque é importante. Coloquem lá Google acadêmico, né? Vai aparecer materiais publicados em universidades e defendidos em mestrado, em doutorado. E aí você coloca assim, qual é o conceito de ruiva no período medieval? Processos inquisitoriais com ruivas no período medieval. Uma mulher que fosse, por exemplo... tivesse um cabelo vermelho, ou fosse algo que chamasse a atenção, não pode ser normal. Ela deve ter alguma coisa a mais, um glamour, alguma força, alguma coisa diabólica por trás deve estar atraindo tanto a atenção dos homens. Olha, aquele cidadão está muito nervoso. Aí você fazia uma mulher que conhecia, uma mulher do campo, a magia do campo. Porque o ocultismo, como nós conhecemos hoje, a magia acadêmica, de livros, de textos, de ensinamentos, de ordens, não vem daí a magia. Magia nasce no campo. A magia nasce com a benzedeira, que cata um galinho de arruda, um galinho de tal coisa e benze um filho teu, pequeno, e o menino tá com dor de barriga e de repente o menino tá curado. Ele não crê, porque ele não tem entendimento razoável para entender isso. Então eu não posso afirmar que, mas tudo induz a entender que. Entendi. Então não tire... conclusões precipitadas, mas também não negue determinadas coisas sem ter tentado. Certo. Entende? Porque isso não é princípio científico, negar sem testar. Então, a mulher, a curandeira, a parteira, a mulher que entendia de ervas, de plantas, de metais. Imagina você pegar algo venenoso,
E você conseguir ferver, torrar e fazer determinados elementos, fazer pequenas cápsulas, dar para uma pessoa e ela se curar de determinado tipo de doença, Raul. O quanto isso parece milagroso, e se não sob a égide da igreja, da religião vigente, vamos chamar, é bruxaria. É demoníaco. É. Entende? Se for pela aí, pode, né? Nunca Agora, esqueça, os deuses dos vencidos sempre são os demônios dos vencedores. Toda vez que alguém colonizou um lugar, tornou aquilo que era cultuado e adorado como demoníaco. Isso acontece em qualquer panteão. Pra não voltar, né? Quando você pega o Pseudo-Monarquia de Monoro, do Cornelis Plancy, você vai ver que ele retrata Kali como o demônio Kali. Esse cara é um cara que faz um demonologista, que vai fazer uma espécie de um dicionário dos demônios, tá? Pseudo-Monarquia de Monorum. E ele vai fazer um dicionário. Então, demônio tal, pra isso, demônio tal. Quando ele chega em alguns nomes, como por exemplo, Amon, o demônio que causa infertilidade, tal. Só que Amon é o deus sol pros egípcios. Aí você tem Kali, que é uma deusa no panteão hindu. Mas por quê? A religião dos vencidos é sempre fruto de demônios. Demonizar o inimigo, destruir as suas estatuetas, matar aqueles que podem passar a informação, faz parte da dominação. Isso foi feito na dizimação, quando chegou-se aqui na mente colonizadora de portugueses frente aos nossos índios. Foram milhões. E você acha que chegou-se falando o quê? Toma esse espelho e me dá meia tonelada de terra? Não, cara. Não deu, é tiro. Entende? Não deu, é doença. Catequizar é fazer você aceitar que eu tô certo. Entende? Caramba. Então, vamos parar com essa patifaria, porque a nossa história tá repleta de sangue, e sangue nas mãos de muita gente. A Capela Sistina é nosso ouro. Então não vem com esse papinho de que o Brasil tá sempre ali na posição de vira-lata. Não, cara, aqui produz cultura. Aqui pessoas escrevem, pessoas dançam, pessoas cantam, pessoas vivem... E parar de se vitimizar e ir pra cima, né? Então esse eterno não sou raça de nada e não tenho sangue que vibra aqui, tá errado. Os verdadeiros nativos dessa terra foram guerreiros, sim, e lutaram com as armas que tinham. Agora, não se conta que os bandeirantes iam devastando o interior do estado de São Paulo, jogando lenços de gripes que o povo não tinha defesa e matava e dizimava tribos inteira. Por quê? Não há sistema imunológico? Por que não se fala desses assassinos da história?